Olá pessoal, meu nome é Eduardo Berardo, eu sou cuteleiro profissional. Quero convidá-los a conhecerem o meu blog Berardo Facas Custom, onde eu publico fotos das facas que eu produzo, artigos técnicos de cutelaria e também vídeos como esse. O tema desse vídeo, pessoal, são os testes de certificação da ABS, American Bladesmith Society, entidade da qual eu faço parte e sou certificado como Journeyman Smith. O meu grande amigo, uma simpatia de pessoa, Dr. Rafael Vilela, insistentemente me pediu várias vezes: Berardo, explica pra gente, faz um vídeo explicando a respeito da certificação, como funciona. A gente sabe que tem um monte de regras, mas ninguém sabe exatamente como funciona tudo. Faz um vídeo explicando pra gente. Então, atendendo a milhares de pedidos, vai aí o seu vídeo, a sua explicação para o Rafael Vilela, meu irmão, um grande abraço, e uma explicação que serve para muitos cuteleiros que no futuro pretendem ter essa certificação. Primeira questão importante a se salientar, pessoal: eu posso ser um cuteleiro de muito sucesso sem ter a certificação da American Bladesmith Society? Com certeza absoluta, tá? Existem centenas, milhares de excepcionais cuteleiros mundo afora que não têm a certificação da American Bladesmith Society, tá? Isso atrapalha suas vidas, suas carreiras profissionais? De modo algum, tá? Então, assim, a primeira coisa a se considerar, você precisa pensar na questão de custo-benefício de buscar essa certificação, tá? Porque realmente é um período estressante quando você se prepara as facas para os testes e existe um custo financeiro grande, porque você precisa se filiar à American Bladesmith Society, precisa viajar para os Estados Unidos. Nós temos uma etapa do teste que só é feita lá em Atlanta, no Blade Show, e a gente sabe que isso é bastante dispendioso. Então não é imprescindível que o cuteleiro tenha a certificação da American Bladesmith Society para poder ter uma carreira de sucesso, de forma alguma. Agora, atrapalha? Não, de maneira alguma. Com certeza tem grandes possibilidades de agregar valor ao seu trabalho. Eu vejo a certificação de uma entidade de cutelaria, por exemplo, em 2009 eu fui para a Itália e me certifiquei como mestre cuteleiro pela Associação Italiana de Cutelaria. Tá? Isso, entendo eu, funciona como se fosse uma certificação ISO 9000, por exemplo, tá? Que atesta que o seu trabalho foi checado, foi avaliado como um trabalho de excelente qualidade. Então, não vejo como sendo imprescindível. Pode-se prescindir disso, deixar de fazer esse teste. Creio que não atrapalharia a carreira de ninguém, mas também acredito que, se feito, tem grandes possibilidades de agregar valor ao seu trabalho, tá? E como uma certificação, um atestado de que o seu trabalho foi submetido a provas e foi aprovado como excepcional trabalho, tá bom? São diversas as regras e eu escrevi tudo aqui para explicar para vocês. Vamos lá. Primeiro, a American Bladesmith Society, ela tem 3 graduações: Apprentice Smith, ou cuteleiro aprendiz; Journeyman Smith, que é a minha graduação atual, que Journeyman significa aquele homem que está em jornada, ou seja, já não é mais um aprendiz e está em estágio técnico mediano; e o Master Smith, que é um mestre forjador, que é a última graduação da ABS. Para você fazer o primeiro teste, pessoal, para você se registrar como Apprentice Smith, não é necessário fazer teste algum, tá? Basta fazer, pode ser feito online pelo site da American Bladesmith Society ou em qualquer evento que hajam representantes da ABS para que você faça a certificação. Um detalhe importante: o tempo de registro ele é contado somente se o registro for feito até a data do Blade Show. Por exemplo, 2017. Se você se registrar agora, nós estamos no mês de março, de abril, me perdoem. Se a gente se registrar agora em abril,
não significa que daqui a 3 anos, no mês de abril, eu posso fazer o teste de Journeyman Smith. Não. Eu tenho que me registrar antes ou até o Blade Show. O Blade Show acontece sempre no primeiro final de semana de junho. Imaginem que eu me registre no mês de julho. Então, no ano que vem, não vai contar como um ano completo, tá? Ele vai contar como um ano completo somente em 2019. Nós estamos em 17. Se eu me registrar em julho, o Blade Show acontece em junho. Se eu me registrar em julho, essa certificação passa a contar inicialmente da data do Blade Show de 2018. Então, de 2018 a 2019 vai contar como apenas um ano, tá? Então, isso serve para que você possa pensar a respeito da data de filiação American Bladesmith Society. Para a prova de Journeyman Smith, é necessário que você tenha pelo menos 3 anos completos de registro. Ou seja, de Blade Show a Blade Show, 3 anos completos, tá? Primeiro vamos falar do teste de performance, pessoal. É aquele teste que muitos já devem ter visto alguma coisa. Eu já publiquei no blog a respeito do meu teste, tem lá dezenas e dezenas de fotos. É o teste onde a gente demonstra capacidade construtiva, tratamento térmico adequado da faca. E ela é submetida a alguns testes. Primeira questão. O teste de performance de Journeyman Smith, a faca tem as seguintes dimensões. Ela pode chegar a ter 10 polegadas de comprimento de lâmina, 2 polegadas de comprimento de largura no máximo. Então, no máximo 10 polegadas de comprimento, no máximo 2 polegadas de altura, de largura, né? E no máximo 1/4 de polegada de espessura. Minha sugestão é que faça muito próximo dessa medida, tá? Não faça uma faca pequena. Se fizer uma faca de 6 polegadas e tiver que cortar a madeira, você vai sofrer um bocado. É melhor que ela seja maior e tenha mais peso, tá? E ela tem que ter no máximo 15 polegadas de comprimento total, tá? Deve haver um passador de fiel. Se você não fizer um passador de fiel, porque durante o teste de performance é obrigatório que você tenha um fiel amarrado aqui, não precisa necessariamente ter um passador de fiel, mas você tem que providenciar um fiel. Então tem que ser amarrado ali no meio da lâmina. Sabendo disso, talvez seja interessante que você já providencie um passador de fiel ali na parte de trás do cabo, perto do pomo, tá? Para o teste de Journeyman, a faca tem que ser forjada em aço carbono, tá? Não é faca de aço damasco, aço carbono. Aço inox não vale. E pode ser uma faca full tang com talas. Eu trouxe aqui uma faca para mostrar, tá? O que é uma faca full tang com talas? É isso aqui, tá? Tá aqui o chassi e aqui serão coladas as talas. Já vou explicar a respeito dessa faca aqui, tá? Essa faca, no início do teste, ela tem que ser inspecionada pelo Master. Então o Master, antes de você começar o teste em si, ela tem que ser inspecionada pelo Master. Vai ver lá o fio, um alinhamento do fio, vai checar a afiação, se ela está cortando pelos, pegando na unha, tal. Pegando na unha é o seguinte, com a lâmina bem afiada, se você tocar a unha assim, o fio não escorrega, ele agarra na unha, tá? É uma forma de verificar se a faca está bem afiada ou não. Depois de inspecionada, você vai receber a autorização de iniciar o teste. Aí você vai ter que cortar 2 caibros mais ou menos desse tamanho, tá? Tem algumas madeiras que são aceitas. Quem verifica isso é o próprio Master Smith que aplica. O teste só pode ser aplicado por algum Master Smith certificado pela American Bladesmith Society, óbvio, tá? Esse aqui é uma lembrança do teste que eu fiz lá no Rio Grande do Sul com o mestre Rodrigo Esfredo, quando eu estive na oficina dele, tá? Eu cortei 11 caibros desse com a minha faca, tá? E cortei lá dezenas de pedaços de corda. Vou explicar isso mais especificamente, mas está aqui o caibro cortado para vocês terem uma ideia, tá? E aqui ele colocou uma dedicatória
para ficar de lembrança, eu guardo isso com muito carinho na minha oficina, tá? Então, o caibro seria mais ou menos nessas dimensões. Se eu não me engano, no regulamento ABS fala algo em torno de 3 polegadas por 3 polegadas, que dá mais ou menos 8 centímetros por 8 centímetros, tá? Pode haver uma diferença, no caso esse, ele é menor que de 8 centímetros de largura, mas ele é mais alto, então dá o mesmo volume de madeira a ser cortado, então é aceito, tá? Quem providencia esse material, quem aprova esse material como sendo válido para o teste é o Mastersmith, mas ele pode requisitar que você, que está passando pelo teste, adquira esse material, tá? Ele vai orientá-lo a respeito. Então, oficialmente nós temos que cortar 2 caibros desse até a secção total, tá? Cortou 2 pedaços, ele vai fazer a inspeção se o fio da faca sofreu algum tipo de dano e se ele ainda está cortando pelos, tá? Qual é a linha de raciocínio com relação a isso? Qual é a relação entre eu cortar caibros de madeira e depois verificar se a faca ainda está cortando pelos? Se você fez um tratamento térmico correto e uma geometria de fio correta, a faca não vai sofrer danos e depois de cortar 2 caibros nessas dimensões, ela ainda deverá estar cortando pelos do braço ou qualquer parte do corpo, mas normalmente ele checa ou ele checa aqui na unha se o fio está todo pegando ainda com intensidade, ou seja, se ainda estiver cortando pelos, significa que você fez e a faca não sofreu nenhum dano no fio, significa que você fez uma geometria de fio adequada para esse tipo de teste e que o tratamento térmico foi correto, tá bom? Depois, pessoal, depois de cortado o caibro e verificado se a faca ainda está cortando pelos, é uma etapa do teste, nós temos que fazer um teste de cortar uma corda pendurada, uma corda suspensa. Eu tenho essa corda aqui, eu comprei para testar as minhas facas, tá? É uma corda de sisal de 1 polegada, tá? Eu já mencionei isso nos meus vídeos a respeito do Mercado Livre. Essa corda eu comprei 10 metros dela, tem 10 metros aqui, e eu comprei no Mercado Livre, tá, pessoal? Às vezes você vai procurar na sua cidade e não encontra, pus lá no Mercado Livre, você ainda paga parcelado, é bem cômodo, tá? A gente encontra quase tudo de oficina de cutelaria hoje no Mercado Livre, tá? Então essa corda, ela tem que ser pendurada, sem nada de peso na ponta, e você tem que cortar com uma secção. Ela tem que seccionar totalmente no primeiro golpe, a no máximo 15 centímetros de distância da ponta, tá? Então ela está pendurada solta, sem peso algum, esticando a corda, e você tem que bater e seccionar completamente essa corda com apenas um golpe, para mostrar ainda a geometria de fio, tratamento térmico adequado. Com apenas um golpe seccionar totalmente essa corda a no máximo 15 centímetros ou 6 polegadas de comprimento da ponta da corda, tá bom? Depois disso o master vai inspecionar sua faca novamente. Depois, pessoal, por uma questão de segurança, ele vai remover o fio da faca. Por quê? Quando você vai para o teste de dobra, é importante remover o fio, porque se a faca quebrar, voar pedaço para algum lado, com o fio afiado ainda é muito perigoso. Então normalmente ele vai ali para a lixadeira, ou ele vai numa bancada de ferro, raspa ali o fio da faca para tirar o excesso de corte, onde ela vai ser presa para fazer o teste de dobra, tá? Essa é a minha faca oficial que eu apresentei no teste, tá? Não precisa ter talas de madeira. Fiz essa aqui com um cordoamento para não perder tempo, tá? Uma faca bem simples e ela tá aqui dobrada, tá? Como ela dobrou em canto vivo, tá? Significa que o tratamento térmico foi bem correto. Quando ela dobra mais, uma curva mais suave, mais ampla, significa que talvez a têmpera seletiva subiu um pouquinho, ela ficou mais dura, tá? Mas essa aqui, a faca, ela tem que ser presa a mais ou menos 3 polegadas do limite. Então ele vai colocar a faca na morsa,
com um pedaço de couro, vai prender a 3 polegadas da ponta e você vai pegar no cabo e dobrar, tá? Essa faca tem que ser dobrada até 90 graus, ele vai estar do lado olhando. Quando ela chegar aos 90 graus, ele vai te dar um tapinho, vai gritar para parar. Você solta a faca, ela vai voltar. Normalmente ela vai voltar um pouco, como é o caso dela, tá? Ela foi dobrada até os 90 graus, tem várias fotos no meu blog mostrando isso. Mas depois que você solta, para de fazer força, ela volta um pouquinho, para um pouquinho mais aberta aqui, 90 graus. Dobrou até os 90 graus, ela pode fraturar até 1/3 da largura da lâmina, certo? Se ela fraturar um pouquinho aqui, não é desclassificado. Se essa fratura passar de 1/3 da largura da lâmina, você está reprovado. E se quebrar totalmente, idem, também está reprovado, tá ok? Para tal, recomendo que faça tão somente a têmpera seletiva, pessoal. Não façam a destêmpera seletiva, ou seja, uma têmpera full hard, depois colocar lá o fio na água e trabalhar com um maçarico no dorso. Por quê? Porque quando ela passou pela têmpera, o aço sofreu um processo de austenitização, depois você consegue baixar essa dureza do dorso, mas não o suficiente para submeter a lâmina a esse tipo de teste. Então prestem atenção, façam exclusivamente a têmpera seletiva, não façam o processo reverso, que é endurecer totalmente a lâmina e depois trabalhar com um maçarico no dorso para baixar a dureza do dorso, mantendo o fio duro. A faca pode quebrar do mesmo jeito e há grande chance que isso aconteça, tá? Nesse teste, pessoal, esqueci de um detalhe. No teste de cortar a corda de sisal suspensa, é a única etapa do teste em que você pode passar a faca para o master para cortar, porque existem alguns detalhezinhos técnicos que fazem esse corte ser mais eficiente, tá? Eu descobri isso lá no teste, não fiz esse pré-teste da corda antes, testei outras coisas, mas eu descobri isso lá e eu percebi que eu não tinha técnica adequada. O Rodrigo Fredo pegou a faca, cortou lá, demonstrou a técnica, aí eu peguei e cortei várias vezes com facilidade depois. Então existem alguns macetinhos para cortar essa corda e o master pode pegar e fazer isso para você por uma questão de técnica. Um detalhe importante, se você estiver fazendo o teste lá, cortando as madeiras, por exemplo, se você quiser descansar, você tem que tirar a faca e devolver e deixar a faca com o master. Por quê? Se você passar a faca na calça jeans, por exemplo, sem que ninguém veja, isso seria uma atitude totalmente antiética e desonesta, você dá uma realinhada na microserrilha do fio da sua faca e dá uma melhorada considerável nela, tá? Então, caso eu estou cortando o primeiro carbo lá, cansei, eu quero pedir para o master, eu quero descansar, o ideal é que você entregue a faca para ele para que não haja suspeita alguma a respeito do seu procedimento. Detalhe importantíssimo, pessoal, é necessário que haja pelo menos uma testemunha presenciando o seu teste. Pode ser qualquer pessoa, não precisa ser necessariamente alguém filiado à ABS. Qualquer pessoa, mas tem que ter um master, você que está passando pelo teste e mais uma testemunha, está no regulamento, tá? O teste pode ser feito numa das edificações da ABS e pode ser feito também na oficina do Master Smith por critério dele. Você vai pedir para ele aplicar o teste em você e ele vai definir onde vai ser feito esse teste. Você pode ser requisitado durante o teste, ele pode solicitar que você faça uma demonstração de forjamento, uma demonstração de usinagem, tá? Normalmente eles não solicitam isso, porque às vezes o nosso trabalho já é conhecido há muito tempo e é desnecessário isso, mas pode haver esse tipo de solicitação pelo master. É obrigatório que se emita um certificado de aprovação no teste de performance. Tá ok? O que a gente chama de teste de corte e dobra. É necessário que o mestre emita, existe esse certificado, se eu não me engano, existe lá no site da ABS.
o master tem que entrar, pegar e imprimir, preencher, assinar, e esse teste tem que ser, esse certificado, ele manda uma cópia digital para a American Bladesmith Society, tão logo você faça o teste de performance, e no dia do teste de mesa, que eu vou falar daqui a pouco, você vai ter que levar tanto a faca do teste, quanto o certificado que atesta que você foi aprovado no teste de performance. Já falei aqui, tem que avisar a ABS, a responsabilidade por avisar a ABS que aconteceu um teste de performance e que você foi aprovado é do Mastersmith. Caso você seja reprovado, pessoal, não tenho certeza disso, precisa checar no regulamento. Mas tenho quase certeza que caso você seja reprovado no teste de performance, 6 meses depois você pode tentar fazer novamente, tá? Para o teste de mesa, pessoal, nós temos que produzir 5 facas em aço carbono, tá? E eles recomendam que se faça projetos variados para demonstração técnica sua. Por exemplo, eu levei faca montada, faca integral, fiz faca persa, fiz a adaga integral, fiz uma bowie integral, fiz faca de luta e fiz faca de caça, tá? Fiz 5 tipos diferentes de cabos, projetos os mais variados possíveis, para quê? Para que eles possam certificar que você tem conhecimento cabedal técnico suficiente para ser certificado como Journeyman Smith, tá ok? Uma recomendação importante, jamais leve tão somente as 5 facas que você vai submeter a teste. Por quê, pessoal? Pode acontecer de um cabo encolher, pode acontecer de um cabo rachar, pode acontecer de uma faca oxidar, pode acontecer de uma faca cair antes do teste, cai lá e sofre algum dano. E se você tiver 5 facas e não tiver pelo menos uma para substituir alguma delas, você pode perder o seu teste, todo o seu investimento por uma bobagem. Então a minha recomendação é que faça no mínimo 6 facas, tá ok? No mínimo 6 facas, foi o que eu fiz 6 facas, tá? De modo que se uma delas apresentar algum problema, você pode substituir por uma outra e não perder todo o seu investimento de tempo e esforço financeiro para poder fazer esse teste. Um detalhe importante, tá? Que eu não sabia, descobrir no ano de 2016, descobri depois de ter voltado, eu devia ter feito isso antes. Quando você viaja de avião, pessoal, existe o compartimento de bagagem onde as facas vão lá embaixo, tá? No compartimento de bagagem, ele não é um compartimento climatizado, não é um compartimento livre da pressão atmosférica, da diferença de pressão atmosférica, tá? Ele não é pressurizado. Então, olha só o que pode acontecer. Você sai daqui do Brasil a 30, 35 graus Celsius, temperatura ambiente. Coloca essas facas na mala, as facas vão para o compartimento de bagagem, aí você decola, 30 minutos depois, as suas facas vão cair de 35 graus Celsius para menos 55 graus, tá? Numa diferença de pressão atmosférica bem grande. O que acontece, pessoal? As suas facas podem ter um problema severo de encolhimento de cabo. Eu não sabia disso. Aprendi isso com um amigo, tá? O que ele faz? Existe um compartimento para animais de estimação, que é climatizado, temperatura ambiente como a mesma de dentro do avião e pressurizado. Ou seja, você paga uma taxinha extra, já ouvi falar também que não é nada exorbitante, e essas facas vão sair daqui a 30 graus, vão viajar a 25 graus, 22 graus e vão chegar lá na temperatura ambiente que estiverem lá, sem sofrer uma diferença de 80, 90 graus Celsius num único dia de diferença de redução. Lógico, o material natural especialmente pode dar problema de toda sorte. Pode encolher, pode rachar, pode soltar a cola, pode virar um problemão para você e às vezes você não vai ter como resolver isso lá, tá? Então a minha recomendação, mande as suas facas para a viagem, pague lá a taxinha extra e mande elas no compartimento para animais de estimação. Você reduz totalmente
a possibilidade de ter problema com rachaduras e com encolhimento de material, e isso certamente pode te desclassificar, te reprovar no exame de mesa, no teste de mesa das 5 facas. Pessoal, trabalhe com antecedência, tá? É comum a gente ver o camarada começando a fazer as facas de mesa com um mês de antecedência. Você tem 5 facas a serem feitas, pelo menos, tá? E o camarada vai começar a fazer as facas ao mês do teste. Lógico, pessoal, são facas muito mais criteriosas, onde você vai ter uma tolerância muito menor com relação à simetria, ajuste, etc. Então, carece de mais tempo, carece de ser trabalhada com mais tranquilidade, tá? E por si só já é um processo muito estressante. Não convém que você faça isso em cima da hora, tá? Seria uma irresponsabilidade. O adequado é que você trabalhe com algum tempo de antecedência. Eu comecei a fazer o teste era em junho, eu comecei a fazer as minhas facas em fevereiro, tá? E salvo engano, quando faltavam 3 meses para o teste, eu já tinha todas as minhas 6 facas prontas, tá? Não sei se precisa ser tão com antecedência assim, mas eu acho que você deveria começar pelo menos com 5 meses de antecedência, trabalhando aí paulatinamente entre as suas facas de encomenda, suas facas de pronta entrega e as facas de teste, tá ok? E um aviso que já aconteceu tristemente com um amigo nosso, tá, pessoal? Se você vai fazer o teste, você vai fazer o teste no dia 5. Não marque o seu voo para chegar lá no dia 5, tá? Nós tivemos um grande amigo, meu irmãozão, tá? Que foi fazer esse teste há alguns anos atrás e o voo atrasou, era um voo com escalas, o voo atrasou, ele chegou no salão de teste, a porta do teste havia sido fechada há 15 minutos. Ele pediu, pelo amor de Deus, conversou com todo mundo que era possível conversar e eles não abriram exceção, tá? Por um lado, é legal saber que eles cumprem a regra à risca, mas eu acho, existe uma frase do Winston Churchill que diz o seguinte, que todo verdadeiro líder é aquele que sabe detectar o momento certo de quebrar a regra. Pessoal, não foi desídia, não foi relaxo, o cuteleiro se esforçou muito, fez facas excepcionais e chegou lá com 15 minutos de atraso por motivo de força maior. Será que não era o caso de alguém com grande autoridade na ABS falar, não, peraí, esse caso é excepcional e eu tenho autoridade suficiente e vou mudar essa questão e está autorizado, por favor, entre, coloque suas facas na mesa, você será submetido a teste. Penso eu que sim, como dizia Winston Churchill, o bom líder é aquele que sabe o momento correto de quebrar as regras e eu creio que esse era um motivo mais do que justificável. Porque não foi por culpa do cuteleiro, foi por motivo de força maior, atraso de voo. Então, para evitar isso, se você vai fazer o teste no dia 5, recomendo que você chegue no dia 4 ou no dia 3, tá? Como aconteceu isso com um grande amigo, quando fui fazer o teste no ano passado, nós chegamos com 2 dias de antecedência. O teste foi numa sexta-feira, nós chegamos na quarta-feira em Atlanta, tá ok? Uma recomendação importante. Agora, pessoal, vou falar a respeito do teste. Só um detalhe que ficou faltante, tá? Quando você faz o teste de performance da faca de corte e dobra, ele tem validade por 3 anos. Então, se você fizer o teste agora, não precisa no próxima oportunidade fazer o teste de mesa. Se você teve algum problema ou ainda acha que não está no nível técnico adequado, você pode esperar para fazer o teste. Dentro de um prazo de 3 anos, aquele teste seu está válido, ok? É muito comum nos Estados Unidos, o cara faz o teste de Journeyman e espera aí vários anos, às vezes, não cumpre necessariamente somente o exercício para fazer o teste de Master, tá? E tem bastante tempo para fazer o restante do teste. Agora, eu vou falar sobre o teste de Master, tá? E esse teste, vários itens são iguais aos outros testes, ao teste de Journeyman Smith. Eu vou citar somente a diferença. Tá? O interstício entre Journeyman Smith e Master Smith são 2 anos. De Apprentice Smith até Journeyman Smith são 3. De Journeyman Smith até Master Smith são 2 anos. Para você fazer o teste de performance, você tem que ter pelo menos 1 ano completo de Master Smith, tá? De Journeyman Smith, minto, me perdoem.
Ou seja, eu fiz o teste no Blade Show de 2016, agora depois do Blade Show de 2017 eu posso fazer o teste de performance. Tem aqui duas facas de damasco, tá? Duas idênticas, que é o que eu recomendo que se faça. Faça duas facas idênticas, teste uma completamente, faça tratamento térmico idêntico, teste uma completamente na sua oficina. Se der tudo certo, você faz o teste com a outra faca que foi feita igual. É o que eu fiz aqui no teste de Journeyman. Pode ver que essa aqui eu ainda dobrei bem mais do que 90 graus, tá? Eu fiz as duas facas, as duas têm a mesma dimensão, o mesmo projeto. Fiz o tratamento térmico igual, testei essa na minha oficina antes, tá? Depois fiz algum teste de potencial de corte com essa e deixei essa para ser dobrada no teste com o mestre Rodrigues Freire e graças a Deus deu tudo certo. Então, a partir de junho desse ano, eu estou apto a fazer o teste de master. Tem que ser uma faca de aço damasco com no mínimo 300 camadas, tá? Que é o caso dessas. Não dá para ver ainda porque eu não terminei as facas e ainda não revelei o damasco. Tem que ser obrigatoriamente hidden tang, ou seja, chassi escondido, tá? A espiga escondida. No caso aqui, no Journeyman pode ser full tang, tá? Só com as talas. E a faca para o teste de master tem que ser hidden tang, ou seja, com um bloco único de madeira ou qualquer outro material aqui sobre o cabo. E para o teste de mesa, você precisa apresentar, a maioria das pessoas acha que são 5 facas de aço damasco, não são, uma adaga de aço damasco com trabalho de fio de ouro, tá? Existe tudo explicado lá no regulamento no site da ABS, e mais 4 outras facas que podem ser em damasco ou também podem ser em carbono, ok? Espero que tenha explicado direitinho aí pro meu irmão Rafael Vilela, tá? Existem alguns outros pequenos detalhes no regulamento. Recomendo que quem vá fazer o teste acesse lá o site, veja tudo direitinho, traduza. E se você não sabe traduzir, peça para alguém, porque às vezes tem alguma terminologia mais complicada e pelo tradutor você pode comer bola, tá? Faça lá a tradução, se prepare com antecedência e eu acho legal que seja feito. Sonhamos com um dia em que dê tudo certo para a gente poder ter uma certificação brasileira, com mestres certificados no Brasil, com cuteleiros de nível intermediário certificados no Brasil e etc. Isso é um grande sonho, acho que de todo mundo, todos os cuteleiros no Brasil. A gente sabe que o pessoal da Sociedade Brasileira de Cuteleiros tem lutado com isso há anos, mas existem entraves burocráticos que até então não foi possível a gente conseguir fazer isso aí. Mas tenho certeza que eu ainda vou ver isso em vida. Se Deus quiser, fazemos votos, seria importantíssimo nós termos a nossa certificação nacional com mestres certificados aqui no país, tá? Porque nós temos muitos cuteleiros com alto nível técnico que poderão aplicar esse teste aqui no Brasil, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Inscreva-se no meu canal do YouTube, tá? Você vai receber um aviso de todos os vídeos que eu publicar, e visite o meu blog Berardi Facas Custom. Um abração, que Deus seja com todos vocês.